Reforma íntima sem martírio, autotransformação com leveza e esperança, de Vanderlei Oliveira e Hermance Dufour. Capítulo 23. Só o bem repara o mal. Abre aspas. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Fecha aspas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 21. O desejo do progresso é princípio ativo em todas as almas, induzindo a vontade para a ascensão nos domínios da evolução. Embora faça parte do processo natural de aperfeiçoamento individual em todo ser humano, esse desejo toma conotações bem específicas conforme a natureza das provas vividas na erraticidade. Quanto mais dor e decepção no intervalo entre as reencarnações, mais profundos anseios de mudança integrarão as aspirações desse coração em plena terra, determinando alguns traços psicológicos. Esse desejo é mais intenso naqueles que já regressaram arrependidos ao corpo físico. Na verdade, todos retornamos ao carreiro físico com certo nível de arrependimento, que intensifica esse anseio de melhora e reparação. Assim sendo, volve-se ao corpo carnal com o ouvido temporário dessas recordações, mas com expressiva soma de ideais de renovação, sustentados por esse piso psicológico de remorso dinâmico na intimidade da vida mental. Isso determina os motivos pelos quais, para uns, a reforma íntima é tão essencial em relação aos vários objetivos da existência. Todavia, igualmente, explica a causa de tantos sentimentos que levam o homem ao sofrimento, quando ainda estagia no remorso sem o buril da vontade ativa de reparar suas faltas. A maioria de nós que somos atraídos para a necessidade imperiosa de renovação perante a vida nas linhas do bem, quando no retorno à escola terrena, carreamos na intimidade uma pulsante aspiração de nos transformarmos em razão das angústias experimentadas pelas duras revelações descerradas pela desencarnação. O traço psicológico característico desse quadro é um forte sentimento de cobrança de si mesmo. Isso exerce uma pressão psíquica, facilmente percebida por vários incômodos, durante todas as etapas da existência carnal, desde a infância até a velhice, somente atenuável pelo exercício do amor que modifica as paisagens da dor por meio da edificação dos benefícios do bem aplicado e sentido. Nesse torvelinho do sistema psíquico de cobranças provocado pelo estado de arrependimento, surgem dores emocionais profundas, sintomas de almas em crescimento. Depressão e baixa autoestima, insegurança e ansiedade muito frequentemente são angústias do aperfeiçoamento. São alguns dos castigos a que se refere o mestre Revail, quando diz, abre aspas, indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fecha aspas. A marca mais saliente de suas manifestações pode ir desde a uma suportável perturbação no halo energético da criatura pela purgação moderada, ou mesmo de descargas eletromagnéticas de intenso teor deletério, das distonias comuns da neurose até o câncer, a esquizofrenia, a artrite reumatoide, as ulcerações fulminantes, a AIDS, ao desequilíbrio glandular e neuroquímico cerebral, causando parafrenias, paranoias e atrofia na saúde mental. Outro castigo psicológico muito frequente é a inquietude interior, expressada em forma de contínua preocupação nascida do nada, sem utilidade racional e explicável, reflexos típicos de reajustamento do espírito que se despe, pouco a pouco, do monturo de suas faltas. É preciso que se esclareça que não temos uma caixinha de sentimentos guardados do passado. Sentimento é algo vivido no presente. Não existe sentimento de culpa arquivado.
existe morbo psíquico acumulado como resultado das feridas conscienciais que se irradiam para o corpo, transformando-o em um dreno. Todo esse processo de desajuste pode fixar de forma mais acentuada no psiquismo ou no cosmo biológico os reflexos de sua ação, criando em muitos casos o encontro de ambas as perturbações, quando não há reações favoráveis à recuperação da paz interior. A cobrança é o estado de incômodo permanente, criado pela presença quase contínua desse morbo psíquico no halo de energias sutis da mente, impedindo o fluxo natural das correntes da saúde, da harmonia e do amor a si mesmo. É como se fossem doses controladas ou um expurgo dirigido. Conquanto dolorosa, essa é a forma pela qual a alma resgata o vínculo entre sentimento e consciência, rompido pela artimanha aprendida de negar sentimentos para não escutar os alvitres da voz interior. Nunca enganamos a consciência, porque ela é o tribunal infalível da verdade em nós. No entanto, desenvolvemos ao longo de milênios a capacidade de negar os sentimentos que ela nos envia como sendo suas mensagens dirigidas ao bem. O coração é o espelho da consciência. Pelo que sentimos, identificamos os apelos da consciência em favor do nosso progresso, recusando reincidentemente, em séculos de rebeldia, seus alvitres pela via do sentir. Estabelecemos o que nomeamos como cristalização do afeto, um desajuste nos campos da vida mental que causa inúmeros transtornos psiquiátricos. Arrepender-se é criar um elo entre o que sentimos e a voz de Deus na intimidade. E somente um sentimento será capaz de consolidar esse resgate: o amor. Sem amor, não existirá transformação para melhor. O alto amor é a base da mudança pessoal. Somente nos amando venceremos a severidade com nossas imperfeições, escapando das garras da culpa e do perfeccionismo. Somente nos amando permitiremos a alegria com as pequenas vitórias de cada dia, acostumando-nos a valorizar nossos esforços na aquisição do otimismo e da motivação para prosseguir. Somente nos amando encontraremos estímulos para caminhar um tanto mais. Arrependimento é via de redenção e, ao mesmo tempo, castigo para almas em reeducação. Os arrependidos, conquanto a caminho da recuperação de si mesmos, experimentam larga dificuldade na autoaceitação, cobram severamente de si mesmos, em razão do sistema autopunitivo implantado pelo morbo de culpa, agregado ao seu campo áurico e perispiritual, em mutações vibratórias similares a descargas de alta voltagem. Uma insatisfação incessante, eis a faceta mais traduzível desse processo curativo do espírito. Esse quantum energético enfermiço é um dos fatores causais da desarmonia dos neurotransmissores da química cerebral, como a serotonina e a noradrenalina. Mesmo em desacordo com as definições da filosofia e da psicologia humanas, tratamos aqui do arrependimento como sendo a nossa maior conquista, uma virtude, e não somente um estado mental passageiro que decorre de atitudes equivocadas. É uma questão de decisão profunda para quem atingiu a saturação nas más escolhas que fez, repetidamente, em desacerto com as leis divinas. É uma virtude porque se trata de uma vitória substancial para que a alma, arraigada nos tormentos da ilusão, possa se libertar dos resultados infelizes de suas atitudes milenares. Por essa razão, costumamos assinalar que, para nós,
criaturas em linha inicial de consciência e maturidade, especialmente para nós que abraçamos a causa espírita. Nossa única qualidade é a de almas que nos arrependemos do mal e desejamos ardentemente o bem. Que qualidade desenvolvemos se não a de cansarmos do mal deliberado? Que condição seria capaz de endossar o retorno à vida corporal, se não o desesperado anseio de recomeçar e refazer ações? Por que, então, o encanto ou o delírio com traços sublimes que ainda não galgamos? Acordemos para a verdade espiritual que nos cerca e promovamos nosso distanciamento das ilusões de grandeza, as quais têm assalariado os conceitos sociais humanos que não asseguram sossego e luz ao coração cansado e sofrido por erros atrozes. Sem medo, vergonha ou culpa, verifiquemos os quistos morais que fomos chamados a extirpar e não nos sintamos diminuídos nem desvalorizados em razão dessa inadiável viagem ao encontro do eu superior. Conforme elucida Kardec, abre aspas, desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Fecha aspas. Aqui chegamos ao ponto clímax de nossa reflexão. Somente se arrepender não basta. É preciso realizar. Somente estagiar no desejo de melhora não é suficiente para o equilíbrio. É mister agir na construção do bem. A reforma efetiva de nós mesmos depende de trabalho e obras. Evitar o mal é a parcela inicial de um processo renovador. Fazer o bem é a etapa que vem a seguir, pela construção do bem em nós mesmos. Só o bem construído em ações pode ser sentido pelo coração, e somente sob a tutela das suas ondas renovadoras, a alma, em ambos os planos existenciais, poderá talhar valores com mais intensidade no imo de si mesma. Vemos assim o valor incomparável das atividades doutrinárias de amor nos serviços sociais e nas práticas de espiritualização da doutrina espírita. No campo fértil dos estímulos de elevação, seja pelo estudo ou pela caridade sentida, o homem se ilumina e arregimenta forças sutis que o impulsionarão a mudanças profundas no reino da vida interior, as quais nem ele mesmo, a princípio, terá como aquilatar. Abre aspas. A perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Fecha aspas. Abre aspas. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Fecha aspas. O arrependimento é nossa maior conquista, porque por meio dele já estamos procurando a reparação pelo labor no bem e pela reeducação dos costumes. Somente dessa forma somos capazes de vencer um dia após o outro, sem desanimarmos da oportuna semeadura de amor que começamos a plantar, independentemente das tormentas interiores provocadas pelo bisturi das dores emocionais que venhamos a experimentar. Só o bem repara o mal. Só o bem nos dará energias essenciais para continuar. Concluímos, portanto, que lutar e tentar, errar e recomeçar faz parte da longa caminhada regenerativa
E somente uma atitude pode fazer com que o arrependimento se transforme em loucura ou perturbação, fracasso ou queda, a desistência de tentar. Pois assim, transformaremos o arrependimento impulsionador em remorso estagnante e tortura mental a caminho do desajuste. Trabalhemos incessantemente pelo bem. E se algum de nós ainda nutre dúvidas sobre o que seja o bem, guardemos a eloquente e universal fala do Espírito Verdade. Abre aspas. Jesus disse: Vede o que queríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Fecha aspas.